Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos, compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana, eu quero compartilhar devocionais com você, debaixo do tema Cristo é suficiente. Amados, a vida dos filhos de Deus, ela só pode ser vivida por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós somos completamente dependentes de Cristo e quem conquistou tudo para nós foi Cristo Jesus. Foi a obra redentora de Cristo que conquistou para nós o perdão, a salvação, a redenção, a justificação, nos deu vida nova. Amados, a minha oração é que nós possamos compreender essa verdade e receber a plenitude dessa verdade. Cristo é suficiente para nós. Hoje eu quero ler com você Gálatas capítulo 3, versículos 2 e 3, está escrito assim: Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Amados, essa palavra é uma palavra dura do apóstolo Paulo para os crentes da Galácia. Ele mesmo tinha pregado o Evangelho e aqueles homens e aquelas mulheres haviam crido e estavam vivendo por meio do Evangelho a liberdade da vida dos filhos de Deus, crendo na suficiência de Cristo Jesus. Mas de repente alguns judeus que não tinham compreendido exatamente o Evangelho de Cristo Jesus começaram a perturbar aqueles homens ali, aquelas mulheres, a igreja na região da Galácia, e a dizer para eles que se eles não obedecessem à lei de Moisés, a fé deles não era suficiente. E aí o apóstolo Paulo precisou escrever a carta aos Gálatas, e ali no versículo 1, se nós lermos, ele vai dizer: ó Gálatas insensatos. São palavras duras. Ele diz: será que vocês não compreenderam? O evangelho é pelo Espírito. Será que vocês não entendem? Vocês receberam o Espírito Santo de Deus, a vida nova, por meio da fé ou foi praticando a lei? Se vocês receberam a vida nova por meio da fé, por que agora vocês querem se aperfeiçoar cumprindo lei, pelo esforço próprio? Amados, e quantos de nós recebemos a vida nova em Cristo Jesus por meio da fé e durante a nossa caminhada nós começamos a depositar a confiança no nosso próprio esforço? Começamos a achar que nós temos mérito, começamos a achar que são as nossas orações que são poderosas e não damos glória ao poder de Deus. Começamos a achar que são os nossos jejuns que são poderosos. Começamos a achar que são nossas práticas religiosas que manifestam o poder de Deus e esquecemos que o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. Afinal, Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele mesmo se entregou e deu a sua própria vida, literalmente, deu a vida por nós e depositou a sua própria vida em nós, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Amados, o poder é de Cristo, a suficiência é de Cristo. Se realizamos alguma boa obra, é por meio de Cristo. A glória é de Cristo, o poder para vivermos as boas obras vem de Cristo, a capacitação vem de Cristo. Se amamos é porque Cristo nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro. Se perdoamos é porque primeiro fomos perdoados por Deus. Amados, Cristo é suficiente para nós e nós precisamos compreender essa verdade. Não há mérito em nós. Nós não somos nada e não fazemos nada sem Cristo Jesus. Não são as nossas orações fervorosas e poderosas que movem o coração de Deus como se Deus estivesse longe de nós. Não, Deus já nos amou, Deus já entregou Cristo Jesus. Amados, Deus é por nós, não porque nós merecemos, não porque fizemos alguma coisa para conquistar isso.
Deus é por nós, porque Ele mesmo decidiu, escolheu nos amar, decidiu, escolheu nos perdoar, decidiu, escolheu nos dar uma nova vida e nos unir a Ele. A glória é dele, o poder é dele, a vida é dele, a honra é dele, o louvor é para Ele. Ah, amados, que eu e você possamos compreender essa verdade. Se vivemos para Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, se vivemos para Cristo. Se morremos para Cristo. Tudo provém de Cristo. Tudo é dele, por meio dele e para ele, para a glória dele. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada porque o Senhor nos perdoou primeiro. Obrigada porque o Senhor confiou em nós primeiro, a ponto de depositar o seu Espírito em nós, a ponto de vir habitar em nós. Obrigada, Pai. Obrigada porque o mérito não é nosso. Obrigada porque a glória é sua, o mérito é seu, Cristo é suficiente para nós, nos ajuda a enxergarmos isso, a vivermos assim, nos ajuda a rompermos com esse sistema religioso que insiste em dar o mérito para as pessoas. Ah, Senhor, em idolatrar pessoas. Ah, Senhor, em colocar o esforço próprio. Ah, Senhor, como um meio de conquistar salvação, como um meio de conquistar bênçãos. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ensina a vivermos o evangelho da graça de Deus, o genuíno evangelho do Senhor, do reino de Deus. Ah, Senhor, nos ajuda a compreendermos que o evangelho não é sobre conquistar algo, mas é sobre receber todas as coisas que o Senhor já nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Nos ajuda a compreendermos que Cristo é suficiente para nós. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.